Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Miqueias, seja muito bem-vindo ao meu canal Mergulho nas Escrituras. A intenção desse canal é justamente isso, para que você, juntamente comigo, mergulhe na Palavra de Deus. Quando a gente mergulha na Palavra de Deus, Deus ele vai mostrando palavras maravilhosas, o Espírito Santo vai nos revelando palavras extraordinárias que estão dentro da Palavra de Deus, amém? E nesse vídeo, irmãos, eu gostaria de dizer para você que o sexo oral é um pecado diante de Deus. É isso mesmo. E antes que você continue esse vídeo, eu gostaria de sinceramente falar para você que eu não vim trazer aqui a minha opinião, o que eu, Miqueias, penso sobre isso. Não, eu vim aqui trazer uma reflexão bíblica, ler um versículo da Palavra de Deus com você e também compartilhar o que o Espírito Santo me mostrou há alguns anos atrás e que ele agora me inspirou a gravar o vídeo e compartilhar tudo o que ele falou comigo. Amém? Glória a Deus. Quando nós lemos a Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 4, a Bíblia nos diz: venerado seja entre todos o matrimônio, ou seja, respeitado entre todos seja o casamento, e o leito sem mácula. Esse versículo está se referindo totalmente a casamento, e ele menciona a palavra leito, que significa cama. Então, a Bíblia está nos dizendo, quando eu me deitar na minha cama, com a minha esposa, diante de Deus, eu não posso ter mácula. E o que significa mácula? Mácula é coisas ruins, ou coisas que podem me manchar diante de Deus. E como eu disse para você, eu não vim aqui trazer minha opinião. Esse versículo é uma das provas bíblicas, que quando eu me deitar com a minha esposa, eu não posso me sentir à vontade para praticar o que eu quero, praticar aquilo que vem à minha mente. Como muitas pessoas falam, né? Que entre quatro paredes pode-se tudo entre o casal. E isso, na verdade, é uma mentira. E eu gostaria de afirmar para você que Deus ele criou a forma de reprodução para o sexo entre um homem e uma mulher. O que passa disso, com toda certeza, é um pecado diante de Deus. E se você que está assistindo esse vídeo comete o sexo oral, eu afirmo sem sombra de dúvidas para você que você não vai conseguir entrar no céu cometendo essa tal prática. Irmão Miqueias, que é isso? Quer dizer então que você virou porteiro do céu, que você... Não, eu estou aqui afirmando sem sombra de dúvidas aquilo que o Espírito Santo compartilhou comigo. Esse versículo, ele me mostra que quando eu me deitar com a minha esposa diante de Deus, não pode haver mácula. Tanto é que a continuação do versículo está dizendo que, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Amém? O que eu gostaria de compartilhar com você através desse vídeo? Uma certa vez, alguns anos atrás, eu estava no meio do culto. Se você não conhece um pouco do meu testemunho, assista aqui no meu canal, você encontra o meu testemunho, outros vídeos também de reflexões da Palavra de Deus, e toda semana você vai encontrar um mergulho nas Escrituras que você vai dar junto comigo, através de uma palavra que o Espírito Santo me conceder aqui para compartilhar com você. Eu vim do mundo da homossexualidade, fui abusado sexualmente na minha infância diversas vezes, porém, o Espírito Santo, Jesus, ele me salvou, ele me resgatou, e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma certa vez eu estava no culto, eu estava cultuando ao Senhor, alguns anos atrás, e de repente, o Espírito Santo falou para mim: filho, tá vendo aquele pastor? Ele comete sexo oral diante de mim. Quando o Espírito Santo falou aquilo para mim, irmãos, me estremeceu muito. Eu fiquei... Imagina você ouvir isso de Deus. Mas naquele momento eu confesso para você, amado irmão, amada irmã, que na minha mente eu falei: mas Senhor, será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu estou imaginando coisas? Quando acabou o culto, eu estava indo para minha casa e uma profetisa, uma serva do Senhor, chegou em mim e falou assim para mim: você sabia que aquele que Deus me falou no meio do culto hoje, que aquele casal, aquele pastor cometia sexo ilícito diante de Deus? Quando aquela pessoa falou isso para mim, aquela profetisa do Senhor, foi uma confirmação daquilo que Deus havia me passado. Foi uma confirmação daquilo que o Espírito Santo havia me dito. Naquele momento eu entendi então que o sexo oral é um pecado sim diante de Deus. Se você que está assistindo esse vídeo conhece alguém que pratica, porque normalmente casais comentam essas coisas com outros casais, né? Mande esse vídeo para essa pessoa, porque através desse vídeo você vai poder meditar na palavra de Deus e se converter ao Senhor.
porque o sexo oral é um pecado sim diante de Deus. Deus não criou. Isso é abominação diante de Deus. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de dizer para você que talvez você esteja assistindo esse vídeo, você possa estar pensando, mas Deus vai lançar alguém no inferno por cometer sexo oral, estando casado, sendo cônjuge? Com toda certeza eu te digo que sim, porque foi o que o Espírito Santo falou para mim, que isso é um pecado. E uma certa vez eu vi um testemunho, irmãos, de um irmão, que Jesus salvou ele. Ele era uma pessoa que ouvia músicas mundanas, assim como eu também escutava. E quando Jesus salvou ele, ele falou assim, eu estou servindo a Deus, mas eu vou continuar ouvindo esse tipo de música. Sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Ele teve um sonho, que acontecia o arrebatamento da igreja, e ele ficava. Quando ele olhava, havia uma corrente que estava prendendo a sua perna aqui na terra, e nessa corrente estava justamente o nome da música que ele escutava. Ou seja, ele perdeu o arrebatamento por ouvir uma simples música. E é exatamente o que Satanás quer que a gente pense, né? Que uma simples música, que um simples pecado não pode levar a gente à condenação ao inferno, mas quando na verdade vai condenar sim. Amém? Fique com essa palavra, compartilhe com mais pessoas, para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.